Havia um tempo em que o silêncio falava mais alto que as leis. Um tempo em que o povo caminhava sem direção. E o som da fé se confundia com o eco do próprio desejo. Israel vivia sem rei, sem centro, sem norte. E cada coração criava sua própria bússola moral. Foi nesse cenário que um homem chamado Mica começou a erguer, sem perceber, o espelho de toda uma geração. A história dele não é apenas sobre prata, ídolos e rituais. É sobre a alma humana, inquieta, ansiosa, tentando capturar o divino com as próprias mãos. Mica não era perverso, apenas perdido. Seu erro nasceu do mesmo solo que alimenta tantos. O medo de ser esquecido por Deus, o anseio por controle disfarçado de devoção. Certa vez, ele tomou para si 1.100 peças de prata que pertenciam à sua mãe. Era o reflexo de um coração dividido, tentando preencher vazios com o que o mundo podia pesar. Mas a culpa o encontrou, e ele devolveu o que havia tomado. Sua mãe, emocionada, pronunciou bênção sobre ele e declarou que consagraria o dinheiro ao Senhor. No entanto, as intenções puras se misturaram à confusão espiritual da época. Do montante que ela prometera, separou 200 peças, mandou fundir uma imagem e um ídolo e os colocou na casa do filho. O gesto parecia piedoso, mas o símbolo já estava contaminado. Mica acreditou estar servindo a Deus, quando, na verdade, estava moldando o reflexo de si mesmo. Naquele tempo, o povo confundia presença com objeto, fé com forma, santidade com aparência. O altar de Mica tornou-se um retrato do coração humano, ornamentado por fora, fragmentado por dentro. Ele construiu um pequeno santuário em sua casa, fez um éfode e outros deuses domésticos e consagrou seu próprio filho como sacerdote. Tudo parecia certo aos seus olhos, pois o vazio de liderança espiritual havia transformado a adoração em invenção pessoal. As colinas de Efraim guardavam o som de orações misturadas com superstição. Não havia rebeldia declarada, apenas confusão espiritual. Mica acreditava estar agradando ao Senhor, mas adorava o reflexo daquilo que desejava controlar. Um dia, um jovem levita vindo de Belém de Judá passou por ali. Procurava abrigo, procurava propósito. Talvez procurasse algo mais, um nome, um sentido, uma casa para sua vocação. Mica viu nele a oportunidade de validar seu altar e ofereceu hospedagem, roupa, alimento e prata em troca de sacerdócio. O levita aceitou. Mica sorriu e disse: "Agora sei que o Senhor me fará bem, pois tem um levita como sacerdote." A frase soou como gratidão, mas escondia uma ilusão, a de que a presença de um símbolo garantiria a presença de Deus. A história parecia pequena, doméstica, mas era um espelho de uma nação. O coração humano estava moldando um novo tipo de idolatria, não a de deuses estrangeiros, mas a da própria vontade santificada. Em silêncio, o tempo observava. O altar de Mica era bonito, a prata brilhava à luz da lamparina, e o levita pronunciava palavras que pareciam sagradas, mas algo não vibrava em verdade. Era como se o céu escutasse, mas não respondesse. O que começou como um gesto devoto tornou-se um retrato de uma geração que queria um Deus que coubesse em sua casa, em sua agenda, em sua compreensão. E assim, o ídolo de Mica se ergueu não como estátua de pedra, mas como símbolo do coração que tenta domesticar o sagrado. Mica acreditava ter encontrado paz, mas o que ele tinha construído era apenas silêncio disfarçado de segurança. O altar o fazia sentir-se protegido, mas o espírito permanecia inquieto. A fé que deveria libertar havia se transformado em corrente invisível. Ele chamava o controle de confiança e o medo de discernimento. Sua adoração era a tentativa de manter Deus por perto, sem precisar se render completamente. O jovem levita, agora sacerdote, sentia o peso desse altar. As orações eram belas, mas algo o perturbava. Ele olhava para a prata e via seu próprio reflexo tremendo na superfície fria. A devoção que presenciava era movida por intenção sincera, mas por direção perdida. Enquanto isso, a terra continuava em caos. As tribos lutavam, os corações se corrompiam,
e cada homem fazia o que lhe parecia certo. O tempo do espírito havia sido trocado pelo tempo das opiniões. Mica, sem saber, tornou-se profeta de uma tragédia, a fé moldada pela conveniência. E essa tragédia não ficou no passado, porque toda geração repete o gesto de Mica quando transforma o conforto em altar, e chama isso de propósito divino. Os ídolos mudaram de forma, mas a essência permaneceu. Hoje, eles não são de prata nem de madeira, mas de ideias, emoções, pessoas, status e certezas. Ainda assim, continuam sendo ídolos, e o eco daquela colina de Efraim ainda ressoa nas consciências adormecidas. O que Deus queria era coração, não metal. Relacionamento, não ritual. Entrega, não aparência. Mas a humanidade insiste em fabricar deuses que respondam rápido, que confirmem vontades, que nunca contradigam o ego. O altar de Mica é mais atual do que parece. Ele é a metáfora do ser humano moderno que quer sentir-se espiritual sem se transformar, quer paz sem quebrantamento, quer direção sem renúncia. E o mais intrigante é que tudo começa bem, com promessas sinceras, intenções puras, orações autênticas. Assim foi com Mica, assim é com tantos. O erro não nasce do ódio, mas do excesso de desejo de acertar. A idolatria é a sombra da devoção que perdeu o foco. É o reflexo do amor que se volta para si mesmo. E Mica, sem perceber, deu forma a essa sombra e a chamou de fé. Mica observava seu santuário com uma mistura de orgulho e alívio. Era como se cada objeto ali dentro preenchesse um vazio antigo. O mais paradoxal é que ele acreditava estar se aproximando de Deus, quando na verdade se aproximava apenas de sua própria necessidade emocional. O jovem levita se acostumou rapidamente à rotina da casa. Recebia provisões, acolhimento e uma função que lhe dava certa autoridade. Porém, algo em seu interior murmurava inquietação. Era um chamado silencioso, lembrando que ele havia se desviado de seu propósito. A cada ritual, a cada palavra pronunciada diante das imagens de prata, o levita sentia que sua identidade espiritual se diluía, como tinta dispersa na água. Ao mesmo tempo, o conforto fazia com que ele se calasse. Os dias em Israel seguiam instáveis. Povoados eram ameaçados por ataques, rotas comerciais eram disputadas e as tribos buscavam novos territórios. Havia uma sensação coletiva de urgência, como se cada família procurasse algo para se segurar. Nesse clima vulnerável, o santuário de Mica parecia um porto seguro. Pessoas da região comentavam, olhavam com curiosidade e imaginavam que ali houvesse um toque especial de proteção divina. Mica alimentava essa ideia. Ele acreditava que havia encontrado uma forma particular de agradar a Deus. Seus atos vinham acompanhados de sinceridade. Porém, sinceridade sem direção pode se transformar em ilusão. Israel vivia em uma época em que tradição e criatividade espiritual se misturavam. O resultado era uma fé fragmentada, onde cada pessoa adaptava mandamentos antigos às próprias expectativas. Em sua mente, Mica havia feito tudo certo. Devolveu a prata à mãe, construiu um santuário, trouxe um levita para oficiar, criou um ambiente que lhe transmitia reverência. A lógica parecia coerente, porém a obediência havia sido substituída por conveniência. O coração humano tem a habilidade de justificar qualquer escolha quando deseja muito alguma coisa. E Mica desejava ser abençoado. Para ele, isso bastava para transformar seu santuário em altar legítimo. Era como se o metal brilhante fosse capaz de responder perguntas, aliviar dores, oferecer direção. Certo dia, um pequeno grupo de guerreiros da tribo de Dan passou pela região. Eles procuravam novas terras, pois não haviam recebido plenamente sua herança. Estavam cansados, inquietos e dispostos a explorar qualquer oportunidade. Os homens de Dan foram recebidos com hospitalidade. Olharam ao redor e ficaram intrigados com o santuário doméstico. Enquanto isso, o levita observava a vida ao redor da casa. Percebia que as pessoas confiavam demais nas imagens. Queriam entender como Mica, um homem comum, possuía um sacerdote e objetos sagrados tão elaborados. Eles conversaram com o levita, fizeram perguntas,
Buscaram conselhos. Tentaram decifrar se ali havia algum tipo de vantagem espiritual para suas batalhas e decisões futuras. O levita respondeu como pôde, dividido entre seu papel improvisado e o desejo de honrar sua origem. Ele sabia que estava fora do lugar, porém já era tarde para admitir. Os guerreiros perceberam que Micah possuía algo que poderia legitimá-los. Um sacerdote particular e imagens religiosas tinham valor simbólico para qualquer tribo que buscasse afirmação. A notícia sobre o que havia naquela casa se espalhou entre o grupo. Eles começaram a considerar a ideia de levar consigo tudo o que encontraram ali. Para eles, aquilo não era apenas fé, era estratégia. Micah não imaginava que seus objetos de devoção se tornariam alvo de cobiça. Ele acreditava que sua fé doméstica o manteria protegido, sem perceber que havia construído algo vulnerável. Ídolos são facilmente carregados por quem tem força. O levita começou a perceber olhares que o analisavam com interesse. Não era admiração espiritual, era utilidade. Eles viam nele um símbolo pronto para ser usado como selo religioso. A tensão aumentava no ar. Micah seguia sua rotina, confiante, enquanto os guerreiros de Dan observavam cada detalhe. Eles enxergavam oportunidade onde Micah enxergava devoção. Israel inteiro vivia sob esse contraste. Pessoas buscando direção espiritual e, ao mesmo tempo, construindo caminhos baseados nas próprias necessidades. Cada visitante enxergava algo diferente ali dentro. O que deveria ser sagrado se tornava objeto de negociação. O levita sentia que algo prestes a acontecer mudaria completamente sua vida. Um pressentimento atravessou seu peito, como um sopro frio em dia de calor. Ele não sabia dizer porquê, mas sabia que estava no centro de uma história maior do que imaginava. O grupo de guerreiros planejou retornar. Precisavam de mais homens para executar o que estavam pensando. O santuário de Micah não passaria despercebido por muito tempo. Ele havia criado algo que outros desejavam. Micah continuava acreditando que estava protegido. Suas orações diante das imagens pareciam lhe dar paz. Porém, quanto maior a dependência de um objeto, maior o impacto quando ele é tirado. A história caminhava para um ponto decisivo. Os homens de Dan estavam prestes a voltar. O levita enfrentaria escolhas que definiriam seu futuro. E Micah veria sua fé sendo colocada à prova de um modo que jamais imaginou. A madrugada caiu pesada sobre a região. O silêncio parecia anunciar algo que ainda não havia tomado forma. A casa de Micah permanecia iluminada apenas por uma chama tênue. Era como se a luz tivesse medo de crescer diante do que estava por vir. O levita despertou inquieto. Sonhou com caminhos sendo deslocados, com vozes chamando seu nome e com mãos estendidas tentando segurá-lo. Ele levantou, sem entender se o sonho era aviso ou reflexo do peso que carregava. Os homens de Dan se aproximavam lentamente da propriedade. Vinham em grande número e com passos calculados. Cada um carregava a determinação de quem acredita estar cumprindo um destino maior que si mesmo. Quando chegaram diante da casa, o clima mudou. Havia uma expectativa silenciosa no ar. Eles sabiam que estavam prestes a fazer algo ousado, porém justificavam tudo com a necessidade de firmar um futuro para sua tribo. Entraram no santuário sem hesitar. Olharam as imagens de prata, o efode, os objetos sagrados. Era como se encontrassem um tesouro, aguardando apenas o momento certo para ser tomado. O levita tentou reagir, mas sua voz saiu fraca. A visão daqueles homens tomando o que ele deveria guardar o paralisou. Ele percebia que o que estava acontecendo era consequência direta de sua própria escolha de conforto. Um dos guerreiros se aproximou dele e falou de forma firme. Disse que seria melhor para ele ir com eles, que seria sacerdote de uma tribo inteira, que ocuparia um lugar muito maior do que aquele pequeno santuário doméstico. As palavras atingiram o levita como flechas. O convite trazia sedução e ambição. Ele sabia que estava errado, porém seus pés não se moveram. Era como se seu coração tivesse sido puxado para uma direção que ele mesmo temia admitir. Em silêncio ele decidiu ir. Olhou para trás apenas uma vez, encarando o altar que tantas vezes havia tocado. Entendeu que nunca havia sido um altar verdadeiro, apenas um reflexo de carências humanas.
Enquanto isso, Mika dormia sem imaginar o que acontecia em sua própria casa. Seus sonhos eram tranquilos, sustentados pela falsa segurança construída com prata moldada e convicções frágeis. Quando os homens de Dan saíram levando tudo, o vento pareceu murmurar um aviso tardio. O santuário ficou vazio. A chama se apagou. O que antes parecia sagrado agora se tornava apenas um espaço desolado e frio. Ao amanhecer, Mika saiu e viu a porta aberta. Sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Quando entrou no santuário e encontrou tudo vazio, a dor subiu em sua garganta como um grito preso. Ele tentou raciocinar, tentou entender, tentou preencher o vazio com explicações rápidas. Seu peito se apertou. Ele percebeu que sua fé estava nas mãos de outros, porque no fundo nunca havia pertencido a Deus. Mika correu atrás dos homens de Dan. Chamou por eles. Gritou desesperado, como alguém que vê seu mundo desmoronar em segundos. Ele não pedia apenas seus objetos de volta. Ele pedia a estrutura emocional que havia construído sobre eles. Os homens de Dan se viraram e olharam para ele com pouco interesse. Explicaram que seguir adiante era seu direito. Mika não tinha força para enfrentá-los. Não tinha exército. Não tinha autoridade. Não tinha sustentação. A frase dos guerreiros ecoou como sentença. Era um tempo em que a aparência valia mais do que a essência. A casa de Mika se tornava uma metáfora viva. Um lugar que misturava fé, medo, ingenuidade e ambição. Disseram que ele deveria voltar para casa, para não piorar ainda mais sua situação. Aquelas palavras atravessaram Mika com a precisão de uma lâmina. Ele sabia que havia perdido. Ao voltar, sentiu que caminhava sem chão. Sua casa permanecia do mesmo tamanho, porém agora parecia menor. O silêncio que o aguardava se tornou ainda mais pesado do que a perda dos objetos. Mika se deu conta de que nada o sustentava de verdade. A fé que ele pensava possuir desmoronou como pedra frágil exposta à tempestade. Sua devoção havia sido construída sobre areia emocional, não sobre rocha espiritual. A tribo de Dan continuou seu caminho. Levaram consigo o levita e toda a estrutura religiosa improvisada. Usaram aquilo como instrumento de identidade, acreditando que possuíam favor divino apenas por carregarem objetos de culto. Em seus novos territórios, ergueram um santuário com tudo o que haviam tomado. A crença deles se misturou com ambição, estratégia e a vontade de se consolidar como povo forte. A imagem que retiraram da casa de Mika se tornou símbolo de uma fé desviada. O levita permaneceu ali por muitos anos. Seu nome voltou a aparecer como uma sombra quando seus descendentes se envolveram em práticas idólatras nas gerações futuras. Ele carregou consigo a marca de uma escolha feita por conveniência. A história de Mika se tornou um espelho para Israel. Mostrava como desejos pessoais podem ser revestidos de religiosidade. Mostrava como o ser humano cria ídolos com facilidade, moldando suas preferências e chamando isso de vontade divina. Também revelava que o vazio espiritual nunca é preenchido por objetos, por rituais inventados ou por soluções rápidas. A fé verdadeira não pode ser comprada, moldada ou carregada por inimigos. Ela precisa nascer de dentro, em terreno firme. Mika desaparece do texto bíblico sem desfecho detalhado. Porém, sua história continua ecoando como uma advertência. Ele buscava bênção, porém encontrou confusão. Buscava proteção, porém encontrou ilusão. Assim, sua vida se torna um lembrete silencioso. A busca pelo divino exige verdade e entrega. Quando tentamos construir atalhos, criamos templos vazios. Quando buscamos Deus com sinceridade, encontramos fundamentos que nenhum invasor pode levar.